Enfermeiras veem o que ninguém mais vê. Entre plantões silenciosos e corredores vazios, algumas histórias nunca chegam aos prontuários, mas ficam gravadas na pele. Meu nome é Lídia. Sou enfermeira há 10 anos e trabalho num hospital público no interior de Minas. Já vi muita coisa. Gente que chegou falando, sorrindo e minutos depois entrou em parada. Mas o que me aconteceu naquela noite foi diferente. Não tem explicação. E o mais difícil é que mesmo hoje ninguém acredita em mim, nem os que viram com os próprios olhos. Aconteceu numa segunda-feira, plantão noturno. Eu estava na ala 3, onde ficam os pacientes em observação. Nada muito grave, mas era o andar mais antigo do prédio e dizem que ali funcionava o necrotério décadas atrás, antes da reforma. Eu nunca dei ouvidos para essas histórias, até porque quem trabalha à noite em hospital aprende a ignorar o que não entende. Era por volta de 2:30 da manhã. Tinha acabado de verificar os sinais da dona Cida, que dormia tranquila. Tudo calmo. Luzes apagadas, só os monitores piscando. Quando fui voltar para o posto, ouvi um tilintar metálico, baixinho, mas nítido. Parecia uma colher caindo no chão. Olhei para trás e nada, nenhuma bandeja, nenhum paciente fora da cama. Continuei andando, mas quando virei o corredor, vi que a luz da sala de equipamentos estava acesa. Aquela sala fica trancada. Só a chefia tem chave. Eu travei. Fui me aproximando devagar, tentando entender, e então ouvi a voz. Uma voz rouca, baixa, dizendo: "Ela não devia estar aqui." Senti a pele arrepiar inteira. Abri a porta num impulso, mas a sala estava vazia. Só que não estava como antes. As prateleiras estavam todas bagunçadas, como se alguém tivesse passado ali revirando tudo. Faltavam luvas, seringas, até ampolas de medicação. Fechei a porta com força. Corri até a supervisora. Contei o que vi. Ela riu, disse que era sono. Mas eu vi no rosto dela que sabia de algo e não queria falar. Mandou eu me acalmar e voltar para o andar. Voltei, sentei no posto. Fiquei tentando me convencer de que era imaginação, mas às 3:20 a campainha do leito da dona Cida tocou. Corri até lá. Quando cheguei, ela estava sentada na cama, com os olhos arregalados. Disse que o moço de branco estava ali de novo. Perguntei quem era. Ela respondeu: "Ele que cuida do andar, mas não gosta de visita." Senti um calafrio. No início achei que era delírio, mas ela descreveu o homem com detalhes: magro, alto, roupa branca, sapato engraxado e uma cicatriz no rosto. Ela disse que ele passou pela parede do banheiro e ficou parado olhando ela dormir. Eu estava tremendo, porque eu também tinha visto uma sombra passando naquela direção minutos antes, mas não quis aceitar. Na manhã seguinte, comentei com um técnico mais antigo. Ele fechou a cara na hora, me puxou para o canto e perguntou: "Ele apareceu de novo?" Eu disse que sim. Ele então contou que, segundo os mais velhos, aquele andar era usado antigamente para guardar corpos. E que, durante uma troca de plantão, um enfermeiro foi encontrado morto ali. Ninguém soube o motivo. Diziam que ele surtou, mas o mais estranho é que depois da morte dele, os alarmes começaram a tocar sozinhos. Pacientes viam um homem parado no quarto, sempre perto das 3:20, a mesma hora que o relógio do posto travou naquela noite. Eu não quis acreditar. Mas quando fui checar a papelada do plantão, percebi algo que me tirou o chão. Na ficha de controle, uma anotação feita à mão, com letra antiga quase apagada. Dizia: "Paciente 307, removido às 3:20, causa desconhecida, leito interditado." Mas ali agora era o quarto da dona Cida, o mesmo onde ela viu o homem. E o que me arrepia até hoje é que o leito 307 não existia mais, nem na planilha digital, só naquele papel amarelado. Depois daquele plantão, pedi transferência de andar. Me colocaram na ala da maternidade por uns dias e jurei que nunca mais voltaria ao terceiro andar.
Só que a dona Cida teve uma recaída e foi internada de novo. Dessa vez, fiquei sabendo que ela estava agitada, dizendo que não queria ficar no quarto do moço branco. Quando soube que era o mesmo leito, voltei a sentir o peso no peito. Fui visitá-la por conta própria durante o intervalo. Ela estava de olhos fechados, tremendo, sussurrava palavras que não entendi. O monitor dela estava normal, mas o ambiente era pesado, como se o ar tivesse parado. Quando entrei, senti um arrepio nas costas, como se alguém tivesse me seguido. Olhei em volta, nada, mas quando olhei para o vidro do armário, vi um reflexo atrás de mim. Virei no mesmo segundo, mas não tinha ninguém. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer, até que a dona Cida abriu os olhos e falou: "Ele está atrás de você." Não tive coragem de perguntar mais nada. Saí do quarto sem olhar para trás. Aquela noite eu não dormi. Só pensava na ficha com a letra antiga, na hora exata, 3h20. Era sempre esse o momento em que ele aparecia. No dia seguinte, a notícia veio. A dona Cida faleceu de madrugada. Causa cardíaca, disseram. Mas o estranho foi que a campainha do quarto dela tocou 2 vezes depois da hora da morte, e ninguém assumiu ter apertado. A câmera do corredor travou entre 3 e 3h20. Quando voltou, a luz do quarto estava acesa, mesmo com o leito já vazio. E na parede, uma frase escrita com marcador: "Ela não devia estar aqui." A segurança abriu ocorrência. Ninguém viu nada. Nenhum funcionário relatou passagem pelo andar naquele horário. Fui chamada para depor, mas ninguém deu importância ao que eu disse. Acharam que era histeria. Eu sabia que era ele. E depois disso, toda semana, um paciente novo naquela ala tinha alguma queixa parecida. Sombra no canto, vozes, campainha que toca sozinha. Até que um dia, eu mesma precisei ser internada. Uma infecção grave. Me colocaram no quarto 209. Mas, por um erro de sistema, no crachá da minha cama estava escrito 307. Eu gelei. Pedi para mudar de leito. Disseram que não era possível. Passei a noite em claro, olhando o relógio, esperando dar 3h20. Quando deu o horário, a luz piscou. A porta se abriu sozinha. Eu não consegui gritar, só fiquei olhando, e ele estava ali. Alto, magro, pele pálida, camisa branca, sapato preto engraxado, uma cicatriz funda atravessando o rosto. Ele não andou. Deslizou até a beira da minha cama. Parou, abaixou o rosto perto do meu e sussurrou: "Você devia ter ficado calada." Depois disso apaguei. Quando acordei era manhã. Nenhum sinal dele. Recebi alta dias depois. Pedi demissão. Saí do hospital sem olhar para trás. Nunca mais trabalhei em plantão noturno. Mas de vez em quando recebo mensagem de ex-colegas dizendo que viram alguém estranho no 3º andar. Um homem parado perto do leito, olhando para a cama vazia. E sempre no mesmo horário, 3h20. Se você é enfermeiro ou enfermeira e estiver num plantão tarde da noite e ouvir a campainha tocar no quarto errado, não vá. Espere. Respire. Se for ele, você vai saber. E se ele olhar nos seus olhos, nunca mais vai conseguir dormir com a porta do quarto fechada. Porque tem coisa que a gente cuida. E tem coisa que cuida da gente. Mas quando ela vem te buscar, não adianta ter jaleco nem crucifixo no bolso, porque o hospital não esquece. E o andar 3 também não. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque o próximo relato pode ser ainda melhor. Eu já estive do outro lado da maca. Sei o que é fechar os olhos e torcer para não acordar. Sei o que é depender de alguém com jaleco para continuar respirando. Talvez seja por isso que eu sempre fui a enfermeira que escuta. Aquela que não ri de paciente que vê coisas, que sente cheiro de vela, que ouve passo onde não tem ninguém, porque eu também já ouvi, e não era alucinação. Aconteceu em um hospital estadual de Porto Alegre, onde trabalhei por 2 anos. O turno noturno era meu preferido. Menos gente, mais silêncio. Até o dia em que a gente percebe que silêncio demais esconde coisa. E quando eu falo coisa,
Não estou exagerando. Era um plantão de quarta, chovendo muito lá fora. Os corredores pareciam mais compridos e o tempo mais lento. Na ala de ortopedia, tinham só 4 pacientes. Um deles, o Sr. Durval, era o mais agitado. Tinha fraturado a perna, mas dizia que a dor vinha de dentro, que o quarto dele estava frio e que tinha alguém sentando na beirada da cama todas as noites. Os médicos disseram que era delírio, mas naquela noite ele não gritou, ele chorou, e isso era novo. Fui ver. Ele estava encolhido, virado para o canto da parede. Me viu e disse, ele entrou. Não olha para os olhos dele. Pensei que fosse surto. Mas no mesmo instante, o sensor do quarto acendeu sozinho. A lâmpada oscilou e senti um cheiro de enxofre. Sabe aquele cheiro forte, seco, que lembra queimado, mas não tem fumaça? Foi isso. E durou poucos segundos. Mas foi o suficiente. Voltei para o posto. Olhei no monitor de câmeras. A do quarto do seu Durval estava preta, sem sinal. As outras funcionavam normal. Liguei para a segurança. Ninguém atendeu. Fui até a recepção. Luz apagada. O rádio desligado. Era como se o hospital tivesse respirando devagar. Aquele tipo de respiro que vem antes de um suspiro muito fundo ou de um grito. Quando voltei para o andar, encontrei a técnica de enfermagem parada no meio do corredor. Ela estava pálida, segurava o celular com a lanterna acesa, disse que ouviu alguém andando com botas atrás dela, mas não tinha ninguém. E que a porta do vestiário tinha se aberto sozinha. Fui com ela até lá. A porta estava entreaberta e no espelho alguém tinha escrito com o dedo, falta um. Ficamos paradas ali uns segundos. O espelho embaçado, mas a mensagem bem clara. E aí veio o som. 3 batidas secas vindas do armário de limpeza. Olhei para ela para mim. Nenhuma das duas quis abrir. Só saímos dali e trancamos a porta por fora. Na mesma hora, a luz do corredor queimou e as lâmpadas do teto começaram a piscar uma por uma, como se alguém caminhasse por elas. O mais assustador foi ver que a sequência de piscar ia em direção ao quarto 14, o quarto do seu Durval. Quando cheguei lá, ele estava em parada. Avisamos a equipe, iniciamos o protocolo. E no meio da reanimação, ele agarrou meu pulso com força e disse, eu tentei avisar, ele só queria o número certo, e morreu. A parada foi às 3h14, mas no prontuário apareceu 3h13. A gente nunca entendeu por quê. Na troca de plantão, a supervisora pediu para checar os leitos. Quando abri o sistema, o leito 15 estava marcado como ocupado, mas a cama estava vazia. A pulseira com o nome tinha sumido. E no lençol havia uma marca, como se alguém tivesse deitado ali, suado frio. Não era sangue, não era urina, era só úmido. E ninguém tinha entrado naquele quarto. Antes de ir embora, voltei ao vestiário. A mensagem no espelho tinha sumido, mas na porta do armário, onde ouvimos as batidas, tinha outra frase rabiscada embaixo, na madeira. Agora falta você. Pedi demissão na semana seguinte. E desde então, não trabalho mais em andar onde tenha quarto 14 ou 15. Se eu puder dar um conselho para quem cuida, conte os pacientes. Mas conte também os passos no corredor, porque às vezes tem mais gente do que devia. Nunca mais falei sobre aquela noite com ninguém do hospital, mas depois que saí, comecei a receber mensagens estranhas. Primeiro, no meu celular pessoal, número privado, só aparecia escrito Plantão das 3. Depois, no meu e-mail do currículo, uma ficha de paciente em PDF, em branco, mas com meu nome no campo do leito. Data de entrada, próxima quarta-feira. Horário, 13h13. Tentei ignorar, mas meu corpo reagia diferente. Sempre que dava 3 da manhã, eu acordava suando. Escutava o som de passos, mesmo em casa. Comecei a deixar a luz do corredor acesa. Tranquei o quarto, mas um dia acordei com a porta aberta. E na parede da sala, rabiscado com carvão, leito ocupado. Meus olhos encheram de lágrima. Eu sabia que não tinha acabado.
Procurei a técnica que trabalhou comigo naquela noite. Ela tinha mudado de cidade. Disse que também passou a ter sonhos com corredores escuros, com lâmpadas piscando, que via vultos em postos de gasolina no reflexo do carro e que ouvia batidas em lugares fechados. Sempre 3, sempre as mesmas palavras no final do som. Agora falta você. Fui atrás de um padre. Me disse que hospitais carregam dor, culpa, desistência, que tudo que é negado vira memória viva e que algumas mortes não aceitam ser ignoradas. Tem coisa que fica presa entre as trocas de plantão, ele disse, entre o último suspiro e a certidão. Me deu um crucifixo e disse para evitar corredores compridos, mas a essa altura já era tarde. Uma semana depois, precisei levar minha mãe ao pronto-socorro. Ela caiu em casa, bateu a cabeça, tudo sob controle. Mas quando fomos direcionadas ao leito, era o número 15. Eu travei, pedi para mudar. Disseram que não podia. Sentei numa cadeira no canto. Às 3 da manhã, a luz piscou. O monitor apitou mesmo sem falha vital. E então a campainha do leito tocou. Levantei devagar, olhei para minha mãe, dormia tranquila. Olhei para o corredor, ninguém. Mas no vidro da janela vi, ele estava ali, o homem do leito 14, de jaleco branco, sapato engraxado, rosto encoberto por sombra, e na mão uma prancheta, com algo escrito. Quando me aproximei do vidro, ele levantou o papel. Faltava a acompanhante, e sorriu. Ou eu acho que sorriu. Tentei correr, mas tropecei. Bati a cabeça na parede. Quando acordei, estava em outro quarto. Leito 12. Uma enfermeira disse que me acharam caída no corredor, que a campainha tinha tocado sozinha no leito 15, mas o quarto estava vazio. Minha mãe tinha sido transferida. Estava bem, mas o número no papel dela na nova pulseira era 307. Eu não contei isso para ela, nem para ninguém, mas comecei a escrever, porque o que eu vi não foi delírio, e se eu esquecer, ele volta. Eu sei, porque no fundo da minha mente tem um corredor sem fim, e toda vez que fecho os olhos, eu escuto os passos. 1, 2, 3, e depois vem a frase, aquela mesma que nunca muda. Agora falta você. Se você trabalha em hospital, talvez entenda. O jaleco não protege do que caminha entre os leitos, e quando um quarto fica vazio, verifique o lençol, veja se não tem marca, veja se o relógio não parou. E, principalmente, nunca ignore a campainha que toca sozinha às 3 da manhã. Tem cheiro que não sai do jaleco, por mais que a gente lave. Não estou falando de sangue, nem de álcool. Estou falando daquele cheiro que a gente sente antes das coisas acontecerem. Um cheiro morno, meio metálico, que parece grudar por dentro do nariz. A primeira vez que senti isso, achei que era coisa da minha cabeça. A última, eu tive certeza que não era. Eu fazia plantão num hospital pequeno no interior de Goiás. Uns 30 leitos, equipe reduzida. Na época, trabalhava no setor de clínica médica. Um lugar meio apagado do prédio, que dava direto num corredor lateral, quase sempre escuro. Diziam que ali tinham feito uma ala improvisada na época da pandemia e que muita gente tinha ido embora dali sem chance de se despedir. Não que eu acreditasse nessas coisas, mas teve um detalhe que me incomodava. Era sempre o mesmo quarto, o de número 6. A janela dele dava para o fundo do terreno, perto do reservatório de água. A luz lá dentro queimava toda semana. O interfone ligava sozinho. E sempre que alguém ficava ali, acontecia alguma coisa. Gente que piorava sem explicação. Aparelhos que paravam de funcionar. A campainha tocava sozinha e a gente ia lá e... nada. Teve uma noite em que tudo pareceu sair do controle. Um paciente, senhor de idade, deu entrada com um quadro leve. Pressão controlada, exames estáveis. Foi para o quarto 6 porque era o único disponível. Às 2 da manhã, a técnica me chamou, pálida. Disse que ele estava falando com alguém.
que chamava pelo nome de uma mulher que não constava em nenhum contato da ficha. Fui ver. Quando entrei, ele parou de falar. Olhou para mim com um medo que me travou por dentro. Depois, virou o rosto para o canto do quarto e disse baixinho: "Ela não gosta de você." A TV desligou sozinha logo em seguida. E do nada, os batimentos dele dispararam. Tentamos estabilizar. O ECG registrou picos fora do normal. E o monitor, por um segundo, escreveu um nome em vez de frequência: Aline. Era como se o aparelho tivesse falado por ele, mas o paciente apagou logo depois. Entrou em parada e não conseguimos reverter. Fiquei sem ar. O nome Aline ficou na minha cabeça como um aviso. No dia seguinte, fui até o arquivo morto. Pesquisei por pacientes antigos daquele quarto e encontrei uma ficha de internação com o nome incompleto. Aline da S. Teve internação curta, 2 dias. Depois, óbito. A causa? Autoextermínio. No banheiro do quarto 6, com os próprios lençóis. A equipe, segundo os relatos, demorou a perceber porque o interfone tinha sido desligado. Quando chegaram, ela já estava sem vida. Na ficha constava que ninguém veio buscá-la. Foi sepultada como indigente, enterrada ali mesmo na cidade. Fui embora do hospital naquele dia com uma sensação ruim no peito, como se tivesse mexido numa gaveta que não era para ser aberta. Mas não parei por aí. Liguei para uma colega que trabalhou lá anos antes. Ela suspirou fundo quando falei do quarto 6. Disse: "Você viu a ficha da Aline, né?" E antes que eu respondesse, ela completou: "Ela ainda tá lá. Sempre tá. A gente só aprende a não olhar para o espelho quando passa na porta." Na hora achei exagero, mas quando voltei ao hospital, vi com meus próprios olhos. Era noite de domingo. Passava pelo corredor e o espelho da enfermaria refletia o quarto 6 ao fundo. E ali, parada, do lado da cama vazia, uma figura feminina. Magra, de cabelo cobrindo o rosto, com uma roupa de hospital encharcada. A luz piscou. Olhei direto para o quarto. Estava vazio, mas o cheiro voltou. O mesmo cheiro de antes. Aquilo que não sai, que entra nos ossos. Naquela noite, tomei a decisão de pedir transferência. Mas antes de sair, resolvi voltar ao quarto uma última vez. Talvez para dizer que sentia muito, que ninguém merecia ser esquecida daquele jeito. Levei flores brancas, deixei no criado mudo. Quando saí, escutei o interfone tocar sozinho mais uma vez, e dessa vez eu atendi. Uma voz de mulher baixa disse: "Obrigada", e desligou. Eu gostaria de dizer que foi alucinação, que o plantão me afetou, mas nunca mais vi espelhos do mesmo jeito. E toda vez que o cheiro volta, eu sei que alguma coisa está por perto. Uma dor que ficou presa no lugar errado. Alguém que só queria ser vista, que só queria que alguém dissesse que ela também importava. Depois daquilo, voltei a trabalhar em um posto de saúde menor, bem longe daquele hospital. Só que o passado não larga da gente quando a gente entra nesse tipo de lugar. Tive noites em que sonhei com o corredor da clínica médica, com o quarto 6, com a mulher de cabelo molhado parada do lado da cama. Às vezes, escuto a mesma voz me chamando no meio do silêncio do consultório. Uma colega nova me chamou num dia comum. Disse que uma senhora de idade, que aguardava atendimento, perguntou se o quarto da Aline já estava aberto. Eu congelei. Ninguém aqui sabe dessa história. A senhora não tinha ficha anterior, nenhum registro. E quando fui perguntar a ela, a cadeira estava vazia, a ficha sumiu da bandeja e ninguém mais viu ela sair. Passei a notar que, de vez em quando, o sistema travava justo quando eu digitava o nome Aline. A tela piscava e voltava para o menu, como se tivesse algum bloqueio invisível. Certa noite, fiquei até mais tarde organizando prontuários. A faxineira me chamou pálida, dizendo que tinha uma mulher no banheiro do fundo, que ela não respondia. Fui correndo, mas quando empurrei a porta, o banheiro estava vazio. Na parede do espelho, escrito com vapor, apenas a palavra: "Ainda aqui".
O banheiro tinha acabado de ser limpo, mas o cheiro voltou. Umidade, lençol sujo e aquele mesmo perfume doce, velho, enjoativo. Naquela noite deixei um recado na agenda do posto: evitar usar o banheiro do fundo. Ninguém me questionou. Parece que todo mundo sentia, mas ninguém queria admitir. Uma noite chuvosa, faltou energia por algumas horas. Ficamos com lanternas e, por erro, colocaram uma paciente desacordada no leito de observação número 6. Mesmo número, mesmo silêncio estranho. Pouco depois, ela acordou gritando. Disse que alguém sentou do lado dela, que uma moça com jaleco molhado e os olhos fundos ficou só olhando, sem dizer nada, só olhando. Ela teve um pico de pressão, precisou ser transferida, nunca voltou. Deixou um bilhete com a técnica: não deixem mais ninguém dormir ali. A chefia não deu importância. Disseram que era coisa de plantão pesado. Mas ninguém mais usa aquele leito. As luzes continuam piscando às vezes. E às vezes, quando passo pelo vidro escuro da farmácia, vejo um vulto, sempre parado, sempre do lado do leito 6. Recentemente, precisei buscar um item no almoxarifado antigo. Estava com as luzes queimadas. Quando entrei, senti o mesmo cheiro, o mesmo frio nas costas. E por um segundo, vi o reflexo de alguém atrás de mim, numa prateleira de inox. Quando virei, não havia ninguém. Mas na prateleira, entre caixas de soro, estava um crachá antigo. O nome desbotado, mas ainda legível: Aline S. Coloquei o crachá no bolso, e quando cheguei no carro, ele não estava mais comigo. Sumiu. Não caí, não deixei. Ele simplesmente desapareceu. E só uma coisa me veio na cabeça: ela quer ser lembrada. Enquanto for esquecida, vai continuar nos cantos. Vai continuar aparecendo para quem sente. Vai continuar assombrando, não com raiva, mas com dor. Até hoje, sempre que atendo alguém e sinto aquele cheiro metálico, ou quando vejo o vapor se formando em espelhos que deveriam estar limpos, eu lembro dela. E às vezes, mesmo sem saber quem é, alguém ainda pergunta: o quarto da Aline ainda existe? E eu só consigo responder em silêncio, porque, no fundo, ele nunca deixou de existir. Aproveita esse momento e me conta aqui nos comentários de qual estado você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde esses relatos estão chegando. Não era o turno da noite que me assustava, era o tempo que ele me dava para pensar. Enquanto os corredores esvaziam e o som do monitor cardíaco vira uma trilha de fundo, a cabeça começa a puxar lembranças que a gente tentou empurrar para debaixo da maca. Mas tem história que não aceita ser esquecida. Foi na época em que aceitei cobrir plantões em uma ala psiquiátrica afastada. Não era minha área, mas o dinheiro falava mais alto e o hospital público estava sem gente. Me disseram que era tranquilo. Pacientes medicados, rotina leve, nada de emergências. Só que ali, o silêncio gritava alto demais. No terceiro plantão, notei que um dos leitos do fundo sempre ficava vazio, mesmo com a ala cheia. Fiquei curiosa. O leito 9 estava montado, limpo, mas ninguém dormia ali. Nenhum paciente era designado para ele. Questionei uma técnica antiga. Ela só desviou o olhar e disse: não precisa se preocupar com aquele. Naquela noite, enquanto conferia medicações, ouvi um sussurro vindo do quarto vazio. Não foi barulho de porta, nem gemido de paciente. Foi uma voz, baixa, feminina, dizendo algo que eu não entendi. Quando entrei, o quarto estava vazio, claro. Mas o monitor ligado ao leito mostrava batimentos fracos, como se alguém estivesse ali. Pensei que fosse algum cabo cruzado, interferência. Chamei o técnico de equipamentos. Ele disse que o leito nem estava conectado a nada. Ficou olhando estranho para o visor. Isso aqui está mostrando sinais vitais de onde não devia, disse. Mas depois desligou e foi embora rápido, como se não quisesse se envolver.
Na troca de plantão, comentei casualmente com uma enfermeira mais velha. Ela ficou pálida e mandou eu não brincar com aquilo. Disse que, anos atrás, uma paciente havia falecido exatamente ali. Uma jovem, internação compulsória. Veio de outra cidade, com histórico de abuso e abandono. Ela se jogou da janela da enfermaria após dias em surto. Desde então, segundo ela, ninguém consegue ficar naquele quarto mais de uma noite. Todos relatam sonhos perturbadores, sensação de alguém sentado na beirada da cama ou a impressão de estar sendo observados enquanto dormem. Um enfermeiro chegou a pedir transferência depois de passar uma madrugada trancado lá sem explicação. Mesmo com aquilo tudo, continuei cobrindo os plantões. Não acreditava em assombração, achava que era só o clima do lugar e o peso do cansaço. Até aquela noite em que precisei dormir na ala por causa de uma enchente. O único quarto vazio era o 9. Me deram um colchonete e disseram para eu ficar à vontade. Não contei que era aquele o tal quarto. Achei que ia dar tudo certo. Acordei com a sensação de alguém me chamando pelo nome. A luz estava apagada, mas juro que vi um vulto agachado no canto do quarto. Um som de arranhado vinha da parede. Tentei acender a lanterna do celular, mas a tela travava. Quando finalmente acendeu, o canto estava vazio. E no chão, perto da maca, havia uma palavra escrita com algum líquido escuro. Fica. Tentei sair do quarto, mas a maçaneta girava em falso. Sem tranca, sem lógica. Fiquei ali por quase 20 minutos, ouvindo passos do lado de fora, mas ninguém me respondia quando eu batia. Só consegui sair quando a porta se abriu sozinha. Ninguém no corredor, nenhum som, só a luz da emergência piscando e a palavra ainda no chão. Levei um tempo para contar o que aconteceu. Guardei aquilo como quem guarda uma ferida debaixo do jaleco. Mas quem trabalha em hospital sabe, nada fica escondido por muito tempo. Uma técnica que entrou no quarto no dia seguinte chamou a supervisão. Disseram que encontraram marcas no chão como se unhas tivessem riscado o azulejo. Tentei racionalizar. Talvez eu tenha sonhado ou tenha sido algum tipo de crise de ansiedade. Mas nas semanas seguintes, toda vez que alguém dormia naquele quarto, mesmo só por algumas horas, algo acontecia. Um paciente se feriu dizendo que via a moça da parede. Um médico teve um apagão e acordou com hematomas. Um dos relatos que mais me marcou foi de uma enfermeira recém-chegada. Ela não sabia nada da história. Foi usar o quarto como repouso, já que os outros estavam ocupados. Saiu de lá chorando, dizendo que uma mulher tentou sufocá-la durante o sono. Disse que acordou com as mãos imobilizadas e alguém murmurando em seu ouvido: "Você não devia estar aqui." A ala ficou sendo evitada até pelos mais céticos. A chefia começou a transferir os plantões noturnos dali para o setor clínico. Disseram que era por logística, mas todo mundo sabia o motivo real. Um dia, sem aviso, o leito 9 foi desmontado. Tiraram até o número da parede. Mas para quem viveu aquilo não adianta disfarçar. Mesmo depois que mudei de setor, continuei ouvindo histórias. Gente vendo vulto no reflexo da porta de vidro, pacientes reclamando de vozes à noite. Um vigilante pediu demissão depois de ver uma mulher de camisola andando no corredor desativado e desaparecendo quando ele tentou se aproximar. Hoje trabalho em outro hospital mais novo, mais organizado. Mas às vezes, durante o plantão da madrugada, quando o cansaço pesa e o silêncio toma conta, ouço um sussurro parecido com o daquele quarto. É uma voz fraca, como se alguém estivesse chorando e chamando meu nome. Nunca conto para ninguém, só rezo baixinho e continuo andando. Tem gente que acha que hospital é só lugar de cura, mas quem vive entre os corredores sabe que também é onde ficam as dores que o mundo não quis cuidar. E algumas dessas dores, mesmo depois que o corpo para, continuam procurando alguém que ouça. Naquela época, minha rotina era simples: entrar calada, fazer o que tinha que fazer e sair com a alma um pouco mais pesada. Não era pelo trabalho em si.
Ser enfermeira sempre foi meu chão, mas pelo lugar onde eu caí, um posto de saúde antigo, no limite de um bairro que já tinha sido esquecido até pelo CEP. Era um prédio de tijolo grosso, sem janelas nos corredores internos, com cheiro de mofo entranhado nas paredes. Funcionava só até às 4 da tarde, mas a sala de observação, às vezes, ficava com o paciente internado até mais tarde. E foi ali que comecei a desconfiar que o prédio não dormia depois do expediente. Certa tarde, um rapaz entrou em surto no meio do pátio. Disseram que era usuário, que tinha encosto, que vivia falando sozinho na rua. Mas foi quando tentaram sedá-lo que ele gritou uma frase que me arrepiou de dentro para fora. "Ela mora aqui, a da parede rachada." Ninguém entendeu. Eu sim. Sabia exatamente de qual parede ele falava. A rachadura estava lá desde que entrei, na parede do fundo da sala de repouso. Nunca a arrumaram, só pintaram por cima. Mas por algum motivo a tinta descascava exatamente no mesmo lugar, como se algo de dentro quisesse sair. Eu já tinha ouvido coisas dali antes. Estalos, respirações, sussurros, sempre sozinha. Na noite seguinte, fiquei para terminar os prontuários. Fui a última a sair. Passei pela sala de repouso para pegar meu casaco. Quando abri a porta, senti um vento gelado me atingir o rosto. Nenhuma janela aberta, nenhum ar-condicionado ligado. E a rachadura estava maior, com uma abertura fina, quase imperceptível, mas definitivamente nova. Toquei a parede, sentindo a vibração estranha sob os dedos, como se algo respirasse ali dentro. Naquele momento, uma enfermeira técnica apareceu atrás de mim e disse: "Não encosta aí, não. Vai levar coisa para casa." Ela disse aquilo com tanta certeza que meu corpo gelou inteiro. Ela não riu, nem esperou resposta, só foi embora. Comecei a evitar aquela sala, mas a cada plantão a sensação crescia. Algumas noites eu sonhava com um quarto escuro e uma mulher sentada no chão, cabelos longos cobrindo o rosto, cantando baixinho alguma coisa incompreensível. Acordava suando, com a nítida lembrança de estar deitada no posto, não na minha casa. Até que, numa manhã, o vigilante pediu transferência. Ele era um senhor calado, sempre cordial. Mas naquele dia entrou na coordenação dizendo que não voltava mais. Contou que durante a madrugada ouviu barulhos na ala desativada e foi verificar. Jurou que viu uma mulher parada de costas no canto, com a cabeça pendendo para o lado. Quando ele chamou, ela desapareceu. A rachadura sumiu poucos dias depois. Taparam com massa corrida, colocaram um quadro em cima, mas o clima nunca voltou ao normal. A chefe de enfermagem começou a deixar luzes acesas no prédio à noite. Nunca explicou o motivo, só dizia que era para o pessoal não se sentir tão sozinho. Eu pedi transferência pouco depois, não por medo, mas porque estava começando a ouvir aquela cantiga do sonho quando estava acordada, principalmente quando passava pela sala de repouso. Um som baixinho vindo de trás da parede. E toda vez que eu olhava para o quadro pendurado ali, ele parecia torto, como se o que estivesse por trás ainda se movesse. Depois que saí do posto, tentei esquecer aquilo tudo. Não falei com ninguém, nem mesmo com colegas de confiança. Tinha medo de parecer doida, mas não adiantou. Nas primeiras semanas, tive insônia constante. Acordava com o som da cantiga, mesmo sem entender as palavras. A melodia ficava presa na minha cabeça como uma praga. Uma noite, acordei sentada na cama, sem lembrar como cheguei naquela posição. Estava com a mão estendida, como se estivesse tentando tocar alguma coisa. O pior foi perceber que meus dedos estavam sujos de massa branca seca, igual àquela usada para tampar rachaduras. Na mesma manhã, pedi demissão. Fui para outro município longe, um hospital novo, de paredes claras, janelas amplas, tudo esterilizado até na alma. A paz durou 2 meses. Numa madrugada silenciosa, entrei na rouparia para buscar lençol e senti um vento gelado vindo de dentro da parede. O azulejo estava intacto, mas o frio vinha dali. Comecei a ouvir de novo.
A mesma música, cada vez mais nítida, até que um dia fui ao banheiro do refeitório e, enquanto lavava as mãos, vi no espelho, só por um segundo, uma mulher agachada no canto da sala, com o rosto coberto pelos cabelos pretos, balançando o corpo como quem embala um choro sem fim. Gritei. Me trancaram por crise nervosa. Fui afastada por uma semana. Quando voltei, tentaram me realocar para o setor administrativo. Recusei. Pedi para voltar ao plantão noturno, onde me sentia mais viva. A coordenadora hesitou, mas aceitou. Eu sabia o que estava fazendo e sabia que aquilo estava me seguindo. No turno seguinte, fiquei sozinha na sala de medicação organizando as bandejas. A porta rangeu levemente às minhas costas. Quando olhei, não tinha ninguém. Mas no reflexo da vidraça da janela, por trás de mim, vi a rachadura. A mesma, no mesmo formato, com a abertura torta como um sorriso sem dentes. Não lembro como saí correndo, não lembro do grito, só lembro da sensação de que aquilo nunca foi uma rachadura. Era uma fenda, uma fresta por onde alguma coisa que não devia existir podia espiar o mundo. E que, de alguma forma, eu abri essa passagem. E agora ela me reconhece. Hoje estou afastada por problemas emocionais. Recebo ligações do hospital às vezes pedindo meu retorno, mas sei que não posso. Não porque tenho medo de voltar, mas porque aquela coisa me reconhece onde quer que eu vá. E tudo o que ela precisa é de uma parede frágil. O resto, ela faz sozinha. Se você for enfermeira e estiver num prédio antigo com uma parede que insiste em rachar no mesmo lugar, não encosta, não tenta cobrir, não ouça a cantiga, finja que não viu. E se um dia alguém entrar gritando que ela mora ali, acredite, porque ela mora mesmo, e quando ela escolhe alguém, não tem transferência que salve.